Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 45. Os vetores A e B estão no plano XY. O vetor A tem um módulo 8,0 e ângulo 130 graus. O vetor B tem componentes bx igual a menos 7,72 e by igual a menos 9,20. Letra A. Determine 5 vezes o vetor A escalar com o vetor B. Os dois vetores não têm componente z, porque estão no plano xy, e podemos escrevê-lo como 5 vezes o vetor A vai ser 5ax vezes i, mais 5ay vezes j. E o vetor B é bx vezes i, mais by vezes j. Efetuando o produto escalar, então 5 vetor A escalar com o vetor B vai ser 5axi mais 5ayj vezes bxi mais byj. Multiplicando agora os coeficientes das componentes na direção i, 5ax vezes bx mais 5ay vezes by, que é a componente j. Como o módulo e o ângulo do vetor A foram informados, podemos dizer que ax vai ser A vezes o cosseno de 130 graus, que é 8,00 vezes o cosseno de 130 graus menos 0,6427, que dá menos 5,1416. O AY vai ser o módulo de A vezes o seno de 130 graus, que é 8,00 vezes o seno, que é 0,7660, que dá 6,1280. As componentes do vetor B foram informadas no problema. Substituindo esses valores no produto escalar, fica 5 vezes menos 5,1416 vezes menos 7,72 mais 5 vezes 6,1280 vezes menos 9,20, que dá 198,46576 menos 281,888, somando isso aí dá menos 83,42224. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o produto de 5 vezes o vetor A escalar com o vetor B, vai ser menos 83,4. Determine 4 vezes o vetor A vetorial com 3 vezes o vetor B. Letra B, na notação de vetores unitários, e letra C, na notação módulo ângulo em coordenadas esféricas. Veja a figura 334. Calculando o produto vetorial, teremos o produto de 4 vezes o vetor A vetorial com 3 vezes o vetor B, vai ser o determinante da matriz IJK. Na segunda linha, a gente coloca as coordenadas do vetor A multiplicado por 4, então é 4ax, 4ay, como ele está no plano xy, é 0 a componente k. E embaixo, 3 vezes as coordenadas do vetor B, 3bx, 3by e 0. Expandindo esse determinante, fica i vezes a matriz 2 por 2, menos j vezes a outra matriz, mais k vezes a outra matriz. O determinante das duas primeiras matrizes 2 por 2 é nulo, porque ambas têm uma coluna nula. Então, o produto vetorial terá apenas componente z. Isto era esperado porque os dois vetores envolvidos no produto vetorial estão no plano xy, e o vetor resultante deste produto é perpendicular ao plano definido por estes vetores. Calculando o determinante da terceira matriz, teremos o vetor unitário k vezes o produto da diagonal principal, 4ax vezes 3by, dá 12axby, menos o produto da diagonal secundária, 4ay vezes 3bx, dá 12ay vezes bx. A gente pode colocar o 12 em evidência aí, e escrever como 12 vezes ax vezes by menos ay vezes bx na direção k. Substituindo os valores das componentes dos vetores a e b, fica 12 vezes o ax, que é menos 5,1416, vezes o by, menos 9,20, menos o ay, 6,1280, vezes o bx, que é menos 7,72. Tudo na direção k.
Então dá 12 vezes, efetuando os produtos, dá 47,3272 e o segundo produto aí vai ficar positivo, mais 47,30816 na direção K. Fazendo a soma, fica 12 vezes 94,61088 na direção K, que dá 1135,33056 na direção K. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna 4 vezes o vetor A vetorial com 3 vezes o vetor B, vai ficar 1,14 vezes 10 elevado a 3K. Utilizamos a notação científica para escrever com 3 algarismos significativos, que é equivalente a 1140K. Como o vetor resultante está sobre o eixo Z, o seu módulo é igual ao valor dessa componente. Então, o módulo de 4 vezes o vetor A vetorial com 3 vezes o vetor B vai ser 1,14 vezes 10 elevado a 3. Observando a figura do problema, o ângulo θ é medido em relação ao semi-eixo x positivo e o ângulo φ é medido em relação ao semi-eixo z positivo. Como o vetor resultante está sobre o eixo z, no sentido vertical para cima, θ não está definido e φ é igual a zero. Letra D. Determine o ângulo entre os vetores A e 4 vezes o vetor A, vetorial 3 vezes o vetor B. Sugestão: pense um pouco antes de iniciar os cálculos. O produto vetorial mencionado tem como resultado um vetor que é perpendicular ao plano definido pelos vetores que fazem parte desse produto. Então, o vetor A é ortogonal a este produto vetorial. Portanto, o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus. Determine vetor A mais 3,00K, letra E, na notação dos vetores unitários, e letra F, na notação módulo ângulo em coordenadas esféricas. Como já sabemos os valores das componentes do vetor A, podemos dizer que o vetor A mais 3,00K vai ser menos 5,14 na direção I, mais 6,13 na direção J, mais 3,00 na direção K. As componentes já foram escritas com 3 algarismos significativos. O módulo deste vetor é o módulo do vetor A mais 3,00K. Vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, é menos 5,14 ao quadrado, mais 6,13 ao quadrado, mais 3,00 ao quadrado, que dá 26,4196, mais 37,5769, mais 9,00, que somados dá 72,9965. Extraindo essa raiz quadrada aí, e já escrevendo com 3 algarismos significativos, dá 8,54. Observando a figura, percebemos que o ângulo φ é o ângulo entre o vetor e o semi-eixo z positivo. Poderemos calcular o valor deste ângulo calculando o produto escalar do vetor pelo vetor unitário k. Então, o produto do vetor A mais 3,00K escalar com o vetor unitário k vai ser o módulo do vetor A mais 3,00K vezes o módulo de k, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é φ. Então, fica menos 5,14i mais 6,13j mais 3,00k escalar com o vetor k, e o módulo do vetor A mais 3,00k dá 8,54 vezes 1, né? Vezes o cosseno de φ. Se a gente fizer esse produto escalar aí, o produto do primeiro termo i pelo k dá zero, porque são perpendiculares. O do j também dá zero. Só sobra o termo de k, que dá exatamente 3,00. Vai ser igual a 8,54 vezes o cosseno de φ. Então, o cosseno de φ vai ser 3,00 dividido por 8,54, que dá 0,3512. Então, o φ vai ser o arco cujo cosseno é 0,3512, que já é escrito com 3 algarismos significativos, dá 69,4 graus. O ângulo θ
está no plano XY. E é o ângulo que a projeção do vetor resultante faz com o semi-eixo x positivo. Essa projeção é o vetor A. Então, o θ é o ângulo do vetor A, que já foi informado no problema. Portanto, o θ é igual a 130 graus.